Esse programa é um motivo de alegria para mim. Já há 10 anos que estamos juntos, tomando café e com o objetivo anunciar a boa notícia do Evangelho. Num mundo em que há tanta coisa, tanta placa, há tanta religiosidade, o Evangelho faz toda a diferença. E eu tenho recebido muitos comentários, pessoas que encontram comigo dizendo: olha, obrigado por tomar um café conosco. Alguns dizem: você entra na nossa casa com esse programa para trazer esperança e alegria. E é esse o objetivo realmente do nosso encontro aqui no Café e Fé. Os links nas nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa saber mais sobre o nosso material, participar. E se houver algum material que você gostaria de ouvir, não viu, através desses links vocês podem entrar em contato, conhecer. Temos muita coisa interessante que a palavra de Deus nos orienta, e também gostaríamos muito de contar com você como um parceiro, como aliado. Nós temos necessidades econômicas para manter o programa, nós temos necessidades espirituais. Você pode estar orando e, se for possível, compartilhe isso com outras pessoas para que conheçam mais do Evangelho. Nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós estamos aqui outra vez com o Pedro Medeiros, nosso irmão e amigo, e hoje nós vamos labutar um pouco com um dos temas mais caros da fé cristã, que é a nossa ressurreição em Cristo. Esse é um tema capilar, né? O cristianismo, ele tem o seu berço na tumba vazia. A igreja começa com esta realidade espiritual. E a nossa ressurreição em Cristo é, de fato, o ponto culminante do sacrifício da obra de Cristo, a obra redentora. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pelo privilégio de nós estarmos aqui falando do Evangelho. Você já é da casa. Muito grato, pastor. E esses dias, pastor, me questionaram. Olha, vocês falam dessa nova vida em Cristo, vocês falam dessa nossa ressurreição em Cristo, mas a ressurreição física ainda não ocorreu. Nós ainda não ressuscitamos entre os mortos, fisicamente. Então, como nós podemos apresentar para as pessoas essa realidade espiritual, esse aspecto da ressurreição, um dos aspectos da ressurreição, que nós já ressuscitamos com Cristo em novidade de vida? Pedro, a confusão que muitos veem é por falta de um pouco de compreensão dos significados da ressurreição. Aliás, muitas pessoas têm dificuldade de entender ressurreição e ressuscitação.
Lázaro, ele não teve ressurreição. Ele teve ressuscitação. Hum. E todos aqueles a quem Jesus fez voltar da morte, Até os do Antigo Testamento? até os do Antigo Testamento. Porque a ressurreição é uma realidade espiritual de vida nova, de outra vida. Uhum. Então, quando Jesus tocou no esquife onde estava o filho da viúva Uhum. de Naim, houve uma ressuscitação e não uma ressurreição. Até porque Jesus é a primícia, né? Ele é as primícias dos que dormem. Ressurreição, ela tem dois tempos na vida de um cristão. O primeiro tempo é a ressurreição da vida espiritual. Uhum. Quando nós estávamos em Adão e Adão pecou, aquele pecado envolveu a morte. Porque Deus foi muito claro em dizer: no dia em que você comer deste fruto, você vai morrer, Certamente morrerás. né? Mas Adão, do ponto de vista físico, não morreu naquele dia. Ele morreu com 930 anos. Agora, do ponto de vista espiritual, houve uma morte. Morte não é propriamente extinção, mas houve um desligamento. A vida espiritual que era comunicada com o espírito de Adão, ela foi cortada. Houve morte espiritual. O espírito de Adão não tinha mais conexão com o espírito de Deus. Agora é um espírito morto em delitos e pecados. Quando Jesus Cristo vem a este mundo, ele se identifica conosco na encarnação Uhum. e nos leva a estar com ele no momento da sua morte. Aquela morte tem uma inclusão, um batismo. Nós fomos batizados na sua morte, nós fomos incluídos na sua morte. Unidos também. E unidos com ele na morte. E nós morremos para a vida do pecado, para o velho homem, o autossuficiente, aquele que se basta a si mesmo. E quando Jesus ressuscita, ele nos conecta outra vez com Deus, nos dá vida espiritual. Essa é a primeira ressurreição. É o novo nascimento. É o novo nascimento. Então nós somos vivificados e ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós temos uma realidade espiritual ganha por meio de Jesus Cristo, Uhum. que é chamada ressurreição da vida espiritual. Uma realidade espiritual. Exatamente. Você pega, por exemplo, Colossenses, capítulo 2, os versos 12 e 13, tendo sido sepultados juntamente com ele, isto é, nós fomos sepultados juntamente com ele, no batismo. Esse batismo aqui não é água, Batismo em Cristo, né? é o batismo nele. Esse batismo aqui é em Cristo. Inseridos nele. Assim como nós estávamos incluídos em Adão, batizados em Adão, identificados em Adão, mergulhados em Adão, unidos em Adão, como você quiser. Nós precisávamos estar incluídos, batizados em Cristo. E foi Cristo que, pela sua graça, nos atraiu a ele, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui já foi um fato passado. Já aconteceu. Já aconteceu. Você quer dizer alguma coisa sobre isso aí? Então, até estava observando aqui o versículo 13, né, a continuação. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos.
Às vezes há uma confusão, pastor, que a pessoa fala, olha, vocês falam que quando, na antiga vida, antes do Senhor nos alcançar, vocês falam uma hora que estavam vivos, outra hora estavam mortos, que estavam mortos. Então, o que a palavra nos chama a entendermos é que a nossa situação anterior era que o nosso espírito, assim como o Senhor explicou, o nosso espírito estava morto em delitos e pecados, e que o nosso velho homem estava vivo. Exatamente. E a cruz de Cristo, a obra de Cristo, ela vem e ela resolve a situação invertendo as coisas. A partir do momento em que nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele, nessa realidade espiritual, nessa união que nós temos com o nosso Salvador, nós vemos que o velho homem que outrora estava vivo, agora é crucificado juntamente com Cristo. E o espírito que outrora estava morto é vivificado na ressurreição de Cristo. Exato. Então nós vemos que a cruz, ela vem, ela descomplica esse problema, ela resolve essa situação. Então por isso que às vezes há alguma confusão. Estava morto, estava vivo, o espírito estava morto e o velho homem estava vivo. E agora é o contrário, o espírito está vivo e o velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Nós temos aquele versículo lá de quando Deus criou o homem, ele o fez do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego das vidas e o homem tornou-se uma alma vivente. Então, meu entendimento, eu sei que alguns não concordam com essa compreensão, mas é a compreensão de outros tantos, que nós somos tricotômicos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, quando o homem pecou, ele desconectou o Espírito de Deus. O espírito passou a ser morto. Morto, sem a ligação, sem vida espiritual. vida espiritual. E ele ficou vivendo com dois tipos de vida. A bios, que é a vida do corpo, e a psique, que é a vida da alma. E o espírito morto. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele nos atraiu na cruz e nos fez morrer com ele. Morrer para quê? Para a vida da alma. Não é que a alma morra, é que a vida psique, a vida do ego, ela é crucificada. A vida do velho homem. As coisas velhas já passaram. E é o dono do mundo do pecado. E é ressuscitada a vida, vou ver se eu consigo colocar aqui, a vida do espírito. O velho homem morre, E o novo homem ressuscita. o novo homem é ressuscitado. Essa ressurreição é a ressurreição espiritual. Essa que já ocorreu Já ocorreu. em todos aqueles que Então, creem. aquela vida, Jesus disse assim, quem ama a sua psique vai ter que perdê-la. Perdê-la. Vai ter que perdê-la. E quem aborrece, ou abomina, ou odeia a sua psique, vai preservar para a zoe Vida eterna. eterna, a vida. Então são 3 tipos de vida: bios, psique e zoe. Se eu tenho vida bios, psique, eu não tenho zoe. Porque a zoe é a vida de Deus. Se eu perco a vida psique, eu vou ter a vida bios e zoe, governando a psique e o espírito. Essa ressurreição, ela me faz uma nova criação. Essa aconteceu lá com Jesus. Essa já ocorreu em todo aquele que crê. Todo que crê. Colossenses diz assim também em capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, usai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu lembro que o apóstolo Pedro, ele também diz assim no capítulo 1, que o Senhor nos regenerou mediante a ressurreição de Cristo. Então, quando o Senhor ressuscitou, Ele nos deu uma vida nova. O poder da ressurreição é a nossa
ressurreição juntamente com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Essa que já ocorreu. Já... E a ressurreição que ainda não ocorreu, depois do intervalo? Depois do intervalo nós vamos conversar. Tá bom? Até já já. Nós temos uma ressurreição que já aconteceu. Cristo morreu, nós morremos com Cristo, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Isso no plano espiritual. Agora, eu tenho um plano físico. E aí há um outro tipo de ressurreição. Outro aspecto de ressurreição. A ressurreição física dentre os mortos, que ainda não ocorreu, mas vai ocorrer. Vai ocorrer. Né? E, pastor, por que essa doutrina dessa ressurreição física dentre os mortos ela é tão importante na palavra de Deus também? Porque a salvação de Deus envolve todo o ser humano. Ela envolve o espírito, a alma e o corpo. Eu fui salvo da condenação do pecado mediante a morte e ressurreição de Cristo. Fui salvo. A minha Bíblia garante assim, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Eu estou sendo salvo neste presente do poder do pecado mediante a vida de Cristo. Fui passado, estou sendo presente, estou sendo salvo na minha alma. A minha alma está sendo regenerada ou revigorada, ela está sendo renovada, é a palavra melhor, pela renovação da minha mente, do meu entendimento, novo pensamento, novos sentimentos. Isso é um processo pela vida de Cristo, Cristo que vive em mim. E eu serei salvo da presença do pecado com um corpo glorificado. Haverá uma ressurreição física daqueles que morreram em Cristo para uma vida eterna. Esses que morreram em Cristo vão ressuscitar com corpos glorificados. E os que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a perdição eterna. Nós vemos essa dicotomia quando João, no capítulo 5, ele diz que alguns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para o juízo. Exatamente. Nós vemos essa diferenciação. Exatamente. Existe uma ressurreição. Deus não criou o homem para a perdição. Ele criou o homem para a sua glória. Porém, o pecado destituiu o homem da glória de Deus. E Deus salva todo aquele que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai deu para Jesus, este vem a Jesus. E todo que vem a Jesus, Jesus o ressuscitará. Não só espiritualmente, que já aconteceu na morte com Cristo e na sua ressurreição, e que vai acontecer na vinda de Cristo, quando recebermos um corpo glorificado. Essa doutrina é fundamental. Eu vou estar no céu não em espírito apenas, eu vou estar integralmente. Como um ser humano. Aliás, o que me assusta hoje, na minha compreensão, é que eu tenho na Trindade hoje um homem. Porque Jesus Cristo não só ressuscitou
espiritualmente. Tá com as marcas na mão. Ele tem as Dos marcas. pregos. Ele tem. E quando ele chegou para os seus discípulos ali no rescaldo da dúvida que eles estavam vivendo, depois da ressurreição, o Tomé cheio de eu tenho que enfiar o dedo no buraco, porque se eu não vir... E Jesus disse, pode enfiar. E ele disse, Senhor meu e Deus meu, ele disse, porque me vistes, crestes? Eu tenho um corpo, eu tenho carne, eu tenho osso. Ele só não tinha sangue, porque o sangue dele ficou aqui para a remissão dos nossos pecados. É outro tipo de vida. A vida não passa mais pela alma, porque a vida da alma está no sangue. É uma vida do espírito. Eu entendo, Pedro, que essa dúvida que as pessoas têm da palavra, né, é que falta revelação do Espírito Santo. Entender a ressurreição espiritual que já ocorreu. E a ressurreição física do nosso corpo dentre os mortos que ocorrerá com a volta do nosso Senhor. E pode não ocorrer. Se o Senhor voltar antes da nossa morte. Né? E eu estou esperando que ele volte. O nosso corpo ele vai transformar. Vai transformar. Mas pode ser que a gente não passe pela morte. Eu até digo que nenhum cristão passa pela morte. Porque quando ele já passou da morte para a vida. Para a vida. Ele está num sono agora, né? Num sono. É uma figura ali bíblica. Mas vai ter a ressurreição daqueles que estão em Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, né? O capítulo 15 é o capítulo da ressurreição, né? Ele começa explicando o que é o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou segundo as Escrituras. Ao terceiro dia. Dali ele vai descrever a questão da ressurreição. Se não houver ressurreição, não existe cristianismo. Não existe esperança. Não existe esperança. Ele diz, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se os mortos não ressuscitam, se a gente não crê que o nosso corpo será, que os mortos que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão para uma nova vida, para um corpo glorificado, é vã a nossa fé. Então, isso também é um dos fundamentos da fé cristã. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive para habitar no novo céu e na nova terra, com uma dimensão totalmente diferente desta caída, tem que ter um corpo de glória que vai passar por cima do que conhecemos hoje da física. Livre da presença do pecado. Até a física quântica, lá nas entrelinhas, adota essa ideia de que terá que ser alguma coisa que transcenda a terceira dimensão. Eles hoje trabalham com centenas de dimensões, porque nós estamos retidos dentro de um claustro, dentro de um sistema fechado que Leibniz chamou de mônadas, um lugar fechado, que é a terceira dimensão. É muito pequeno isso aqui. E então a ressurreição, ela propõe não só a dimensão mental, espiritual, psíquica, mas física. Há um novo projeto físico. Porque, segundo eu entendo, Jesus não quebrou nenhuma lei da física quando ele andou sobre o mar da Galileia. Ele simplesmente usou uma lei que nós desconhecemos agora. Né? Como é que a gente ia fazer com telefone antes de Graham Bell? Não tínhamos conhecimento. Foi ele que descobriu o processo e trouxe. E hoje, como é que a gente vê a comunicação, né? Ela foi conhecendo leis, mas tantas leis que a física, que a química desconhecem.
E o mundo, além da terceira dimensão, é só hipóteses que a gente tem e perspectiva, mas muito grande. A ressurreição futura vai me dar uma dimensão de vida, de dependência e de alegria que supera Livres desse corpo caído, essa presença do pecado. E eu me lembrei, o senhor falando, eu me lembrei do texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a gente observar como é importante a gente não ser ignorante com respeito dessa doutrina. A gente não ser ignorante e que essa doutrina nos consola. Né? Vamos ler ali do versículo 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É um consolo, uma esperança para nós. Maravilhosa, maravilhosa. Os crentes de Tessalônica, eles estavam ignorantes desta realidade. Sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. Como muitos de nós ainda está. Então nós precisamos conhecer a realidade da ressurreição de Cristo. Você que crê que a morte de Jesus foi a sua morte, que você foi incluído naquele pacote, que Jesus ao morrer lhe levou a morrer com ele, você pode ter certeza que você foi ressuscitado juntamente com ele. Mas no seu espírito, você ganhou nova vida. A vida de Cristo está em você. Não estou falando de que igreja você é, estou falando de que família você pertence. Qual é a sua família? A família de Deus. Porque só é filho de Deus que nasceu de novo. A segunda questão é que este que nasceu de novo vai receber um dia um corpo, um envelope novo. Até os que não passarem pela morte, Sim. Que estiverem vivos, quando o Senhor voltar, assim como o texto diz, receberão um corpo glorificado. Então, eu queria deixar com você essa palavra de consolo. Nós temos esperança. O mundo não acaba para nós numa tumba aqui jaz. Ele é apenas ali um lembrete de que esse corpo vai ficar por algum tempo, mas depois vai ressuscitar. E Pedro, eu vou dar um abraço aqui para esse povo, de coração para coração. Espero encontrar você numa outra oportunidade para a gente estar batendo esse papo a respeito das grandes verdades do cristianismo. Eu posso ler um versículo para a gente, por favor, cumprimentar o pessoal? Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora a ressurreição que acontecerá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. Né? Você crê nisto? Nosso abraço de coração para coração.